cuidados. A gente pode até voltar nessa questão dos cuidados aqui nas perguntas, mas é muito importante que a gente se atente ao peso, né? A Amanda também, comentando mais uma vez da Amanda, ela sabe muito bem disso, que alguns países, eles limitam o peso das mercadorias, principalmente em container. Então, por mais que um container ele caiba, sei lá, suas 26 toneladas, você não pode encher o container, abarrotar ele até a boca, porque chegando lá no porto de destino, aquele país não vai autorizar o container pesado daquele jeito, ele tem uma limitação, certo? Deadline é justamente aquilo que a gente falou da mercadoria ter a presença de carga, né? Dela estar disponível para o modal, seja aéreo ou seja marítimo, estar disponível no porto ou aeroporto com a antecedência necessária para não perder o embarque, porque senão vai perder o embarque, igual a gente quando chega atrasado no aeroporto, certo? A Amanda pode falar mais disso para a gente já. Documentação, como eu sempre frisei, né, durante a apresentação inteira, uma documentação é encangada na outra. Então, não adianta você fazer a invoice falando uma coisa, o packing list outra, a nota fiscal ser errada, não tem nada a ver com a invoice. A documentação precisa estar certa, precisa condizer, principalmente, obviamente, com a mercadoria física, certo? E precisa estar, né, ter toda a acurácia possível, seja em quantidade, em peso, em valor, em dados do importador, dados do exportador e qualquer outra informação que você ache incoterm, forma de pagamento, enfim. É como a gente falou, um mini contrato, né, a invoice. Então, tudo tem que estar conversando muito bem direitinho. Prestadores de serviço. Então, para a sua operação ter sucesso, você precisa contratar prestadores de serviço que façam um trabalho bacana, né? Um trabalho interessante para você, que enfim, qualquer problema seja solucionado. Então, é muito importante a gente analisar os nossos prestadores de serviço, né? Pesquisar bastante, pesquisar o histórico ou conversar com outras pessoas que já trabalharam com aqueles prestadores, seja ele o despachante, seja ele o agente de cargas, enfim, todas as pessoas que você vai precisar contratar, é interessante que você analise direitinho, porque eles que vão garantir o sucesso da sua operação, certo? E exigências do país importador. Como eu já comentei, exportação não é uma carta que você posta aqui e ela vai chegar para o destinatário. Não, exportação é uma ponte que você tem que construir juntamente com o teu importador. Então, ele tem que te dizer quais são as exigências do país dele, como que ele quer a mercadoria, o que precisa ser feito para que, de fato, você mande o produto daqui, o produto chegue lá e ele consiga desembaraçar na alfândega dele e consiga comercializar o teu produto lá no mercado-alvo, certo? Porque senão, literalmente, tudo vai por água abaixo, certo? Bom, gente, foca no embarque, certo? Foca no embarque, vamos para cima, o PX está aqui para facilitar a vida de vocês. Essa aqui é a composição do nosso núcleo, certo? A gente tem 4 técnicos aqui em Natal, temos uma técnica em Caicó, uma técnica em Mossoró, temos a coordenação do João e a coordenação da Laís. Também temos umas meninas maravilhosas do apoio técnico, então a gente está aqui para solucionar dúvidas, enfim, para fazer um processo de qualificação com vocês, muito importante. Olá, Gabriela, muito obrigada, excelente explanação, acho que ficou bem claro aí esse processo, né, do desembaraço aduaneiro, que é muito importante quando a gente fala de exportação. E aí chegaram algumas dúvidas através do chat, também algumas dúvidas no período da inscrição e algumas dúvidas também feitas no nosso Instagram. Inclusive, quem não segue o nosso Instagram, por favor, comecem a seguir, pix.rn, lá a gente realmente divulga, né, nossos conteúdos, bem como eventos. Então, vamos agora iniciar aqui a abertura dessas perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta foi: qual a média de valor que é cobrado por um despachante aduaneiro? Que perguntinha, hein? Perguntinha delicada. Gente, eu prefiro não falar,
certo? Porque não existe nenhum teto, nenhum piso para esse tipo de serviço, vai depender da complexidade da operação, não é uma coisa tabelada, vai depender do que você precisa do despachante, né, e como ele pode te auxiliar. Então, vai ser uma conversa muito clara entre você e o prestador de serviço, certo? É totalmente uma prestação de serviço, né, então é importante que essa negociação seja feita livremente, né, eu não vou me comprometer em dar algum valor aqui, porque pode ser totalmente distante da realidade que você vai apresentar para o despachante, certo? Se a pessoa que fez a pergunta quiser complementar um pouquinho, mas eu acho que essa seria a resposta ideal, por mais que eu não possa dar um valor para vocês, mas é justamente porque cada caso é um caso, é igual você pedir para um advogado quais são os honorários comuns, assim, né? Se é que eu acho que na advocacia, a Kali pode me dizer, mas eu acho que na advocacia tem piso e teto, né? Enfim, desculpa se eu estou falando besteira. Mas prestação de serviço é justamente uma conversa muito íntima, né? E muito customizada, muito personalizada, tá bom? Mas eu prometo que não onera e não inviabiliza a operação, certo? É um investimento muito importante a ser feito. Então, já puxando o gancho sobre onerar ou não a exportação, veio a segunda pergunta. Esses valores ficam inseridos nos produtos para pagar o despachante aduaneiro? Acredito que a pessoa quer saber exatamente se esse valor é muito alto, se vai onerar, deve ser inserido na precificação, como é que ele deve, né, conduzir. Com certeza. A gente tem, né, Amanda, você sabe melhor que eu, a gente tem um dos módulos do nosso programa de qualificação, fala justamente sobre precificação para exportação. E na precificação de exportação, né, resumindo bastante, uma das coisas que a gente tem que fazer é justamente incluir os custos que envolvem a exportação, né, porque senão a gente vai sair perdendo, a gente simplesmente não pode pegar o nosso produto no mercado nacional, aplicar a taxa do dólar e querer vender. Não, você tem que construir o teu preço de exportação, e nessa construção vai sim, não só o valor do despachante, como também as despesas portuárias, né, despesas com documentação também, porque tem documentação que a gente precisa, licenciamento, que a gente precisa pagar, então sim, ele é incluso no valor do produto, sim, e com relação ao onerar ou não, vai depender do teu volume ou do teu valor agregado, né, tem custos, né, que são por operação e tem custos que são, digamos assim, proporcionais. Por exemplo, o frete, ele pode ser proporcional, né, quando se você mandar 100 quilos, você vai pagar, vamos dizer, 10 dólares por quilo. Se você exportar 50 quilos, você vai pagar 10 dólares vezes 50 quilos, certo? Mas o despachante, por exemplo, alguns prestadores de serviço fazem por processo, ou fazem por BL, por ação. Então, é fazer conta, né? Sentar, fazer conta direitinho, incluir o que deve ser incluído para que você faça o teu preço englobando todos os seus custos. E aí, dentro dessa parte de precificação, que é extremamente importante, fala um pouco para a gente sobre, rapidamente, né, sobre os incoterms, porque a gente sabe que tem incoterms que talvez você consiga, né, evitar, né, diminuir um pouco as taxas de exportação, vamos colocar assim. Então, fala um pouco para a gente sobre isso, por favor. Vamos lá. O Thomas vai dar risada agora, que o Thomas gosta das minhas comparações. Mas os Incoterms, eu utilizo a comparação do iFood ou do Uber Eats, enfim. Quando a gente pede um iFood, né, o que a gente faz para entregar aqui em casa? A gente pede nosso lanche e o lanche vem com o quê? Com a taxa de entrega, porque é conveniente que a gente receba aqui. Ou então a gente pode solicitar o takeaway, né? Ou para viagem, né? Você solicita mesmo por aplicativo, enfim, até o restaurante e fala assim: não, você prepara minha comida aí que eu vou aí passar a pegar. Ou seja, em cada situação você vai ter dois custos. Na primeira situação, você vai ter o custo do produto mais o custo do frete. E na segunda operação, você vai ter o custo somente do produto. Só que o frete é você quem está arcando, porque é você quem pagou a gasolina do teu carro para ir até o restaurante. Os Incoterms, eles são referentes a isso, certo? Então, eles são uma denominação das responsabilidades e obrigações de cada parte. No primeiro grupo que a gente tem, que é o Ex-Works, por exemplo, eu posso oferecer a minha mercadoria Ex-Works, o que significa que eu vendo ela aqui na porta da minha fábrica, e o comprador responsável vai ter que arcar todo o custo da mercadoria, tanto do desembaraço, né, que é aquilo que a gente acabou de ver,
que tem despachante, taxinhas alfandegárias, quanto do frete internacional e também do desembaraço lá no país dele. Então, esse é o ex-works, é o quê? Mais favorável para mim, favorável no sentido de ser confortável. E menos oneroso diretamente para o meu comprador. Oneroso no sentido do caso, que ele só vai ter comigo o custo da minha mercadoria. E que o resto é ele que vai pagar, mas é ele que vai decidir como pagar. Se eu fizer um Incoterm, né, se eu fizer uma operação sobre o Incoterm FCA ou FOB, significa que, em vez de ter a disposição da minha mercadoria na minha fábrica, eu vou ter a disposição da minha mercadoria no porto ou no aeroporto, com já todas as taxinhas pagas, a mercadoria desembaraçada, pronta para entrar no navio, que é justamente o delivery do iFood. Então, não vai ser mais o takeaway lá, o para viagem, ou seja, eu estou falando para o meu comprador, beleza, você quer comprar? Então, você vai pagar o produto, mais os custos do trânsito interno até o porto e aeroporto, mais as taxinhas, enfim, mais os prestadores de serviço, mais a tua mercadoria vai estar desembaraçada, pronta para entrar no navio da forma que você quiser, certo? Então, acho que, resumidamente, é mais ou menos isso. Você quer complementar alguma coisa? Não, acho que ficou ótimo. E assim, só deixando claro que nós técnicos do PX estamos aqui para auxiliar vocês. Então, durante as qualificações individuais, vamos estar abordando, né, todos esses temas. Então, não se preocupem. Às vezes a Gabriela está fala um termo técnico e a gente pode achar, né, que é muito difícil, mas não é. Realmente, o nosso objetivo é capacitar vocês da melhor maneira possível. Então, vamos aqui para uma próxima pergunta, né? Como funciona o despacho e qual o impacto que ele tem no processo de exportação? Bom, impacto 100%, né? Porque justamente é o momento da gente desembaraçar a mercadoria. O que é desembaraçar? É mostrá-la, apresentá-la para a Receita Federal aceitar essa saída desse produto do mercado nacional, do território nacional, e adentrar, ir para além fronteiras, né? Então, 100% de impacto, na verdade, o nascimento da exportação, né? O momento onde, de fato, a exportação acontece. E houve uma questão com relação aos custos, né? Quanto onera, não foi? Isso. Quanto onera é aquela questão, a gente não tem como falar, não existe uma tabela ou então uma porcentagem, falar, onera 30%, 20%, não tem como eu falar isso, porque cada caso vai ser um caso, né? Então, e só complementando também o que a Amanda já tinha comentado, caso eu tenha falado muitos termos técnicos e algumas coisas que vocês estejam bem confusos, não é para se apavorar, né? O PX está aqui justamente para familiarizar vocês com todos esses termos, né? E como eu disse logo no início, não precisa decorar, a gente não espera que vocês deem aula sobre isso, a gente só espera que vocês entendam como funciona o processo, mesmo que não decore todos os terminhos técnicos, mas que, né, soando assim, beleza, eu acho que eu tenho noção que isso se refere a isso, enfim. E só fechando com relação à oneração também, é caso a caso, gente, a gente analisar direitinho o que você quer exportar, em qual embalagem, em qual quantidade, para qual país, em qual modal, certo? Então, tudo vai variar a tua operação e o custo final dela. E, Gabriela, qual seria uma dica, né, assim, que você dá aos iniciantes, aquelas empresas que estão iniciando a exportação? Você acha que é pertinente, né, ter um setor específico de exportação dentro da empresa? Qual a dica que você pode dar para quem está iniciando? Bom, não puxando a sardinha, mas já puxando a sardinha, a primeira e melhor dica que eu posso dar é procurem o PayEx, certo? O PayEx é um programa de qualificação para exportação sensacional. Eu acho sim que deveria ser o primeiro passo para qualquer empresa que deseja exportar, certo? Porque a gente vai conseguir mostrar para vocês, através desses estudos, né, fazer vocês entenderem qual seria o melhor método, a melhor estratégia para a tua empresa. A gente pretende fazer com que a empresa compreenda o processo de exportação e aí sim ela consiga entender qual seria a melhor estratégia para ela, qual seria o melhor mercado, qual seria o melhor produto, qual seria a melhor logística. Então, a gente se familiarizar primeiro com o que é exportação de fato, do que fazer meio que na doida, né? Porque às vezes a gente tem uma indústria com um produto legal e uma pessoa da Espanha, de Portugal, da África, da China,
querem comprar o nosso produto, a gente quer vender, quer ganhar em dólar e faz tudo meio atropelado e acaba que inviabiliza coisa que não traz lucro. Então, principalmente, planejar e se organizar, e o PayEx está aqui justamente para ajudar essas pequenas empresas, né? Então, primeiramente, ter um foco, né? Já chegar com uma ideia, ó, eu tenho a ideia de trazer isso, mandar para isso e lá, e a gente vai junto trabalhando isso, trabalhando essa ideia, até de fato formar um plano de exportação para a empresa. Ótimo. E tem uma pergunta aqui. Posso considerar o preço FOB, né, entregando no porto... Peraí, deixa eu ler novamente aqui. Posso considerar FOB entregando no porto sem taxas? Não é o que indica o Incoterm, né? O Incoterm FOB indica que você vai entregar a mercadoria desembaraçada para o teu comprador. Mas isso não quer dizer que você não possa ter uma negociação com ele, que você pague um pedaço das taxas e ele pague outro, enfim, pode ser negociável, mas não é o ideal, não é o que o Incoterm condiz. Né? Se for para não pagar as taxas portuárias, é interessante que você então faça ex-works, certo? É mais o ideal, porque se você for utilizar o Incoterm e começar a quebrar as regrinhas dele, fica complicado para você fiscalmente, contabilmente, né, registrar isso e também, caso haja algum entreveiro, fica mais difícil ainda para solucionar qualquer conflito, né, já porque o Incoterm foi quebrado, certo? Se a Amanda quiser complementar alguma coisa, mas eu creio que seja isso. Isso, eu acho uma pergunta muito relevante e que tem que ter muito cuidado. Por quê? Né? É comum, dependendo do tipo de operação que você faça, o tipo de produto, é comum você vender FOB, né? E você, enquanto exportador, contratar o contrato de frete. O contrato de frete, quem faz a solicitação do espaço no navio é o exportador, porém quem paga, né, já que a gente está falando de FOB, é o importador. Então, tem que ter muito cuidado, porque você até pode solicitar ao seu agente que o seu agente de carga, que ele coloque, né, as taxas do G7, as taxas de origem que o armador cobra dentro do seu contrato de frete. Ou seja, o seu FOB ele fica incompleto, o seu FOB fica pagando só as taxas portuárias, né? E dentro do contrato de frete, o seu agente de carga ele coloca, né, para o seu importador comprar. Aí vem a grande observação. Mas é FOB. O seu importador, ele pode passar para você o contrato de frete dele e você solicitar o espaço perante o contrato de frete do seu importador. Ou seja, nesse caso, o seu importador ele não vai adicionar essas taxas no contrato de frete dele. Então, já aconteceu casos, né, de que o exportador ele não considerou pagar as taxas de origem porque ele achava que já estaria incidido no contrato de frete. Mas o contrato de frete que ele utilizou foi o do importador, ou seja, quando a mercadoria chegou no destino, né, não foi liberada, porque estava faltando pagar as taxas de origem. Então, tomem cuidado com isso, certo? Como a Gabriela falou, utilize realmente o Incoterm de acordo com o que rege ele, exatamente para evitar esse tipo de problema, certo? Perfeito. O Incoterm, na verdade, é um termo contratual, né? Então, você usar uma cláusula para quebrar não faz muito sentido e pode gerar muito conflito. Isso, exatamente. E, Gabriela, aí a gente volta aqui agora, saindo um pouco de Incoterm, voltando para despachante, né? O papel do despachante, ele pode transcender as etapas previstas no processo demonstrado na sua apresentação? Pode ir além do que você falou ou realmente fica mais limitado ao que a gente apresentou hoje aqui? Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. O despachante, assim, como prestador de serviço portuário, digamos assim, é essa a função dele, desembaraçar a tua mercadoria. Mas, geralmente, os despachantes, né, a gente hoje em dia faz uma prova, né, bem densa, inclusive, inicia como ajudante, depois faz essa prova como se fosse a nossa OAB, para ser credenciado para ser despachante, então a gente tem um conhecimento amplo sobre o comércio internacional,
Não, pelo menos tenta, até porque é muita coisa. Mas você pode, sim, contratar o despachante aduaneiro para fazer previsões, né, de custo, enfim, para planejar a exportação junto com você, tanto a exportação quanto a importação. Então, não precisa ser um serviço prestado somente ali no cais do porto ou no TECA, né? Você pode contratar o despachante também para fazer alguns estudos, caso ele seja capacitado e tenha conhecimento para fazer isso, sim. Ele é um profissional da área de comércio exterior e pode estar realizando outros tipos de estudo e outros tipos de serviço, sim. Não sei se respondi, mas acho que... Ótimo. E onde eu posso localizar um despachante aduaneiro, né? E como eu posso me tornar um despachante aduaneiro? Você já falou um pouquinho aí nessa resposta anterior, mas só complementando, porque também foi uma pergunta aqui. Certo, vamos lá. Para localizá-los, você pode entrar em contato com a Receita Federal, aqui de Natal. Eles contêm uma lista com todos os despachantes, certo? E para se tornar um despachante aduaneiro, a gente tem duas etapas. A primeira etapa é você ser nomeado por um despachante, ou seja, você precisa de um despachante para te nomear frente ao Diário Oficial, certo? Então, teu nome tem que sair lá como indicado para se tornar ajudante, né? Toda uma documentação que a gente precisa apresentar. Sendo nomeado ajudante, você precisa trabalhar durante 2 anos como ajudante para então fazer a prova de qualificação. Né? Essa prova, se não me engano, acho que até a Shannon que está aqui, hoje Shannon comentou que essa prova não está acontecendo, faz uns 2 anos, 3 anos, é uma prova anual, né? Eu fiz a minha acho que em 2015, se não me engano. E é uma prova, como eu falei, como a OAB, né? São perguntas bem técnicas, perguntas bem tensas, e que a gente precisa acertar um nível de pontuação para estar capacitado e apto a ser, então, também nomeado via Diário Oficial a ser despachante. Certo? Ótimo. E aí você falou que uma das etapas, né, quando a gente inicia o processo de exportação, é a habilitação no radar. E me tirou uma dúvida, então, né, para esclarecer aqui para o pessoal, quanto tempo demora para realizar essa operação e existe um custo para isso? Vamos lá. Custo por parte da Receita Federal? Não. É um procedimento sem custo, certo? Sem custo no sentido de que você entrar no site com o seu ICPF, enfim, fazer o procedimento, não há uma taxa, não há um boleto que você tem que pagar, enfim, igual, por exemplo, o registro de marcas, né, e patentes lá no INPI, que você tem um custo para o depósito. Não, para a Receita Federal, para o radar, você não tem um custo direto com a Receita Federal, mas você pode solicitar a assessoria de um prestador de serviço, um despachante, enfim, que pode estar te auxiliando no processo de habilitação, e aí o custo vai ser justamente da assessoria dele. Qual foi a outra pergunta? Quanto tempo, né? Quanto tempo? A habilitação expressa, se não me engano, estava em trâmite, né, da habilitação expressa sair automático. Você, com o seu ICPF, né, do responsável legal da empresa, solicitar a habilitação através do portal Siscomex, e a habilitação expressa sair automático, caso a sua empresa não tenha nenhuma restrição junto à Receita, enfim, algum bloqueio no CNPJ, enfim. Mas se você precisar de uma revisional, ou seja, se você precisar ampliar o teu limite para importação, né, que é ele que vem limitado na expressa, você precisa entrar com um processo junto ao ICAC da Receita Federal, apresentar uma série de documentações, né, comprovando pagamento de tributos, enfim, da unidade da empresa. E com relação ao tempo, também é uma coisa que eu não posso responder, porque ela depende da análise de um fiscal da Receita Federal, e a própria Receita Federal não indica um tempo limite, um prazo limite. Eu já vi processo que já saiu com 10 dias, já vi processo que demorou meses, né? Então, vai depender da complexidade do processo, da disponibilidade da zona que você está incluindo o teu processo e da análise do fiscal. Aí eu tenho uma pergunta específica sobre a cachaça, certo? Quais são os documentos específicos para exportação de cachaça? Então, a cachaça como bebida, né, você precisa procurar o mapa, tanto para habilitar a tua empresa, quanto habilitar no sentido, né, certificar a tua empresa, quanto certificar o produto. Também deve haver algumas exigências com relação à rotulagem e também com relação ao mercado-alvo, né, aquilo que eu falei, não adianta só a gente verificar quais são as exigências do Brasil com relação à exportação daquele produto. Dependendo do destino para onde essa cachaça vai, ela vai precisar de outras certificações e outros documentos.
E só para a gente finalizando, né, mais uma pergunta que é muito comum, que chegou aqui para a gente pelo Instagram. Mais uma vez, quem não segue, por favor, sigam peyec.rn. Lá a gente divulga muitas informações, né, sobre comércio exterior, sobre os nossos cursos. E aí, Gabriela, a nossa última pergunta. As outras perguntas que a gente não conseguiu responder hoje, os técnicos vão fazer contato com os empresários e esclarecer da melhor maneira possível. Qual é o melhor modal para ser exportado? O aéreo ou o marítimo? Então, vou dar a resposta que o despachante mais gosta. Depende. Vai depender, gente. Vai depender da especificação da tua carga, vai depender do teu mercado, vai depender da quantidade que você pretende enviar, certo? Então, vai depender totalmente da tua operação, da tua estratégia. Às vezes, o modal aéreo vai ser mais interessante, né? É o que a gente até costuma comentar nos nossos atendimentos, que vamos começar colocando o dedinho na água, vendo a temperatura, para depois dar um tibum, né? Não adianta ser, eu encontrei um cliente aqui, eu vou mandar 3 containers para ele do meu produto. Gente, calma, né? Vamos começar aos poucos, tenta mandar uma amostra, manda um pallet, enfim, depois a gente verifica um container, ou, não, o meu produto só funciona se for container. Beleza. Então, vamos verificar um container aqui, então vai depender muito. O modal vai depender do teu produto e vai depender também do teu cliente, da tua capacidade de absorver riscos, né, com essa operação, enfim, e a melhor estratégia vai ser decidida de acordo com a análise de todo um conjunto de fatores, beleza? Ótimo. Então, assim, a gente gostaria de agradecer a participação de todos, né? As perguntas. Tiveram perguntas também que chegaram para a gente sobre embalagem, sobre negociação, prospecção, e mais uma vez reforçando que esses são tópicos que são abordados, né, individualmente com cada empresa, por um consultor especialista em comércio exterior do programa do PIEX. Além disso, realizamos diversos webinars, qualificação coletiva, lives, né, todo mês. Então, fique atento todas as nossas programações, que com certeza a gente vai estar aí sanando todas as dúvidas. Então, Gabriela, muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite, por estar esclarecendo as dúvidas dos empresários do PIEX. Né? E muito obrigado a todos que participaram, contribuíram aí com a gente, com essa noite maravilhosa, que você esclareceu muitas dúvidas. Parabéns.